quando você fala dessa questão do dinheiro, cara, eu tava lembrando aqui que muitas das vezes ter dinheiro desconecta a gente da realidade. Porque quando você fala, você tá chorando porque você não tá conseguindo fazer uma festa para 100 pessoas, que é esperado que você faça, mas o fulaninho ali não tem dinheiro nem para comprar um McDonald's para comemorar o aniversário dele. Então, quando você faz essa comparação, mostra que a pessoa tá num patamar ali de realidade dela que é muito diferente de outras pessoas. E esse patamar, e aí a gente começa a segmentar, né? Esse patamar gera ali características de grupo. Então, por exemplo, grupo de pessoas milionárias tem expectativas de como você deveria gastar seu dinheiro do ponto de vista social ali. Então, um dado interessante: ganhar muito dinheiro reduz seu nível de empatia para pessoas de baixa renda. Pelo simples fato que você não se identifica mais com elas como um grupo. Você não interage mais com elas. Você não interage, então você não faz mais parte daquele grupo. E essa não interação tem algumas variáveis que podem explicar. Por exemplo, agora que eu tenho mais dinheiro, o que eu ganho com dinheiro? Eu ganho independência. Eu não preciso de outras pessoas para me ajudar. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma parceria, fulano é meu colega de trabalho, gosto muito dele porque a gente se ajuda, a gente cresceu junto. Cara, depois você ganhar seu 1 milhão, 2 milhões de reais, quem é fulano, seu amigo? Porque você não precisa mais dele. Então, você vai distanciando-se socialmente de determinados grupos que são a maior parte da população. Isso. E é isso que a gente tem que avaliar. Porque o rico, ele não é snob porque ele quer ser snob, é porque ele está em outra realidade em função da sua, e o buraco vai ficando cada vez maior, assim, porque você vai ficando cada vez mais para trás. Então, por exemplo, pra gente aqui, que a gente é classe média, pra gente gastar, sei lá, 50 reais num poke, sabe aquele negócio de comida havaiana? Eu sou fã de poke. É bom. É muito bom. E, cara, quando eu vejo que é 50 reais pra muita gente, faz muita diferença. E aí rola um certo sentimento de culpa, de putz, tô gastando 50 reais com um negócio aqui que é um alimento, que é uma futilidade, é só um prazer momentâneo para mim, mas tem tanta gente que esses 50 reais faria a diferença gritante. Então rola um pouco dessa culpa quando você tenta se reconectar conscientemente à realidade. Mas no final das contas, durante o dia a dia, cara, a gente tá só vivendo e a gente não tá pensando nessa realidade dos outros, né? Pra ficar fazendo essa comparação o tempo todo. Até porque a gente ia sofrer muito se a gente fizesse isso, né? Aí você falou dos muito ricos, não é porque ele é snob ou elitista, e depende. Tem várias funções nessa alienação dos muito ricos. Então tem aquele rico que é a dona Florinda, não se misture com essa gentalha. Então até existe, embora nossos estudos mostrem que isso não é majoritário. Muitos deles são empáticos, fazem trabalho social, têm opiniões sociais parecidas com de pessoas, muitas vezes são até mais progressistas do que outros grupos e por aí vai. Mas enfim, existe esse não se misture com essa gentalha, e que a grana que ele ganha, o isolamento, é justamente, ele usa isso como marcador de status, para me distanciar de você. Tipo, olha o que eu tenho e você não. E sai daqui. Então tem isso. Tem essa questão de marcação de lugar social. E que é o estereótipo do rico vilão de filme. Então, existe. E, claro, tem várias outras coisas envolvidas nisso, que é o que você falou da bolha natural. Então, a pessoa fica imersa ali naquela bolha dela, e ela começa a ter menos contato, se torna menos sensível. Porque todos nós, em média, para variar, somos menos sensíveis, temos menos empatia para extragrupos, para pessoas fora do nosso grupo. Então, isso vale para qualquer grupo, seja atleticano e cruzeirense, sua classe financeira, seu bairro, seu país, sua cor, tudo. As pessoas tendem a ter menos empatias extra-grupo do que intragrupo. Então, acontece a mesma coisa com o rico. Mas acontece a mesma coisa com o pobre e com a classe média. O pobre, classe média e tal, eles têm bem menos empatia pelo rico do que pelos outros. Na verdade, o rico possivelmente é o grupo mais aceito socialmente da gente bater. É o grupo mais aceito socialmente da gente falar mal, desprezar, criticar e até menosprezar o tipo de sofrimento dele. Por que você está passando pano para os ricos, Pedro? Aí, viu? Por que você está fazendo isso, velho? Viu? Porque ele é o mais aceito, porque tem várias coisas. Primeiro que a gente não faz parte desse grupo, a gente tem menos empatia pelo grupo que a gente não faz parte. Então esse é um dos principais fenômenos. Mas também entram outros fatores, da gente tender a pensar que essas pessoas têm acesso a tantas coisas que a gente não tem, que eles suportam tudo. Que, como eles têm acesso a vários privilégios que a gente não tem, é legítimo bater nele. Todo mundo se sente mais legitimado de bater de baixo para cima do que de cima para baixo. Então, quando a gente bate no rico, e a gente bate muito, a gente sente que a gente está batendo de baixo para cima.
que ele tem mais poder social. Mas aí que tá, nem sempre isso é verdade em termos psicológicos. A pessoa que está apanhando e sendo criticada ou massacrada, não é porque ela tem dinheiro que ela vai deixar de sofrer. A pessoa que é cancelada na internet ou qualquer coisa. Então, às vezes, alguém é cancelado na internet ou está deprimido e um monte de gente fala, pelo amor de Deus, você tem sei lá quantos milhões na sua conta e você tá aí falando que tem depressão. Isso sempre acontece. Aconteceu muito com o Whindersson Nunes, quando ele falou que tinha depressão. Aconteceu com várias pessoas. Tipo, você é rico e tá aí reclamando, pelo amor de Deus, que dozinha, vai chorar em Paris. Porra, velho, que tem nada a ver. O cara sente que não tá fazendo mal pra alguém porque ele vê o Whindersson Nunes é muito rico. Eu sou pobre, então estou batendo de baixo pra cima. Mas não é verdade. Nesse aspecto, somos todos humanos, a gente sofre bastante. E se você chegar lá e bate nisso, é um dano significativo. Você que se sente legitimado de bater no grupo que você aprendeu a desumanizar. E a gente aprendeu culturalmente a desumanizar quem é rico. Porque eles são sempre os vilões dos filmes, porque a gente sente estar abaixo deles, então sente validado de bater quem está acima, porque a gente não faz parte do grupo deles, e várias outras coisas assim. Mas isso é só mais um tipo de fenômeno de grupo. Do grupo que se sente legitimado a ser desumano com quem não é desse grupo. Muito bom, Pedro, muito bom. Então, assim, basicamente a gente bate em quem tem mais poder que a gente. A gente se sente mais legitimado de bater. Perdão. Tá, mas aí que tá. Então, se a gente tem indo nessa linha de legitimação, será que essas pessoas que têm mais dinheiro, de fato, elas são mais corruptas? Elas usam esse dinheiro mais a favor delas? Elas têm alguma dinâmica que faz justificadamente elas receberem essa porrada da gente? Sim. Ou é uma porrada só por dinâmica de grupo mesmo? Não é que torna justificado bater nelas, mas a pessoa que tem muito dinheiro, ela tem maior probabilidade de ser mais corrupta, sim. Dinheiro corrompe. Dinheiro corrompe? Dinheiro corrompe. Não é uma relação, de novo, determinística de se você tem dinheiro, você vai corromper. Vamos ficar repetindo esse disclaimer ad infinito, né? Mas o dinheiro corrompe. Porque, primeiro, a pessoa começa a ter mais medo de perder e ela pode começar a fazer certas coisas para não perder, começar a ter atitudes pouco empáticas e humanas para se manter naquela posição que é difícil de chegar. E ela torna-se alienada, como você falou, ela passa a fazer parte de uma bolha que também pode torná-la menos humana. E o poder, cara, o poder atrai muito. A gente falou isso no episódio da luta antimanicomial. O Marcelo ressaltou muito isso. De que ele tem medo de poder. E quanto mais poder alguém tem, pior é. E eu concordo. Poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, a pessoa que tem muito dinheiro, ela tem, em média, bem mais poder. Dinheiro traz poder. E aí essa pessoa tem grandes chances de se corromper. No sentido de se legitimar de fazer ações imorais, ações hediondas, porque ela se sente imune às consequências. Entendeu? E esse negócio é interessante porque até a categoria do crime muda de acordo com o seu nível de status financeiro, né? Vamos lá, você vai ter um cara que é ultra blaster milionário, ele vai lá e rouba uma coisa de uma loja, você não vai falar, não, esse cara aqui é um criminoso, não sei o quê. Você vai falar que ele é o quê? Pô, pra que você fez isso, cara? Que cleptomania? Que problema é esse, né? É um desvio de comportamento, não sei o quê. A gente começa a passar pano pro que a pessoa faz, mas é um crime. É um crime. E mesmo da mesma forma com que o pobre faz, entendeu? E aí, você tem crime... Mas o tipo de crime muda. Muda. Por exemplo, crimes relacionados ao mercado financeiro são muito mais prevalentes entre pessoas que são ricas. Simplesmente pelos fatos de que são as vias pelas quais elas conseguem cometer isso com maior facilidade. Você dificilmente vai ver um cara pobre da favela fazendo um crime de criptomoeda ganhando milhões em cima das pessoas. Porque ele não tem um aporte financeiro para sustentar a barreira de entrada desse crime, né? Que você tem que ter ali uma condição para se apresentar. Então... Sonegação de impostos. Você vai ver muito entre quem tem mais dinheiro. Tipo bilionários? E todos acima da taxa que tem que pagar imposto. E aí, quanto mais acima, maior probabilidade dele cometer sonegação de imposto. E aí entra o meu problema com o bilionário. Qual é o seu problema com o bilionário? Sonegação de imposto. Que a maior parte deles comete um crime e ninguém tá nem aí. Tá? Porque a gente fica pensando... bilionários. Cara, meu disclaimer, tá? Mas você tem problema com bilionário que sonega imposto ou todo mundo que sonega imposto? Você interrompeu meu disclaimer. Eu não tenho problema nenhum com bilionário. Se existisse num vácuo, bilionários, acabou, eu não tenho problema nenhum. Tá? Para mim, cara, você tem seu dinheiro, tá ótimo, liberdade individual, tranquilo. O meu problema é ter bilionário numa sociedade tão desigual igual a gente tem. Só que aí a gente tem um problema. Qual que é o problema? Meu problema com bilionários é que existe uma sonegação de imposto gigantesca nessa classe. E isso é um problema, tá? Porque eles têm condições financeiras para fazer o quê? Qual que é aquela palavra, aquele termo que foi traduzido errado no Brasil?
tax haven, que é paraíso fiscal aqui no Brasil. Mas, na verdade, é abrigo fiscal, tá? Eles traduziram haven, que é abrigo, como heaven, que é céu. É mais engraçado até. Pois é, que não faz o menor sentido, velho. O povo traduziu o negócio errado. Era igual Skinner com caixa de peleiro. Você lembra dessa época? Não. Teve a época do caixa de peleiro, Skinner, peleiro, né? O povo traduziu errado no começo. Mas, enfim, eu tenho esse problema. Tem uma... Até esqueci o nome do jornal, cara. Que eles fizeram... É um jornal de jornalismo investigativo. Eles foram ver 25 dos principais bilionários americanos. Desses 25, só um não usou o paraíso fiscal para desviar dinheiro. Se você for calcular quanto de imposto que eles acabam pagando, você vai ter aí de 5 a 8% de imposto de renda, tá? Nesses bilionários. Sendo que imposto de renda americano é 13% em média. Então você já tem um desbalanço. Os caras que ganham muito dinheiro usam esse dinheiro para desviar dinheiro. E aí, esse é o meu problema com o bilionário no geral, assim. Porque é um pessoal que realmente tem muito recurso financeiro para poder cometer crimes. Porque vai não pagar seu imposto de renda para ver o que acontece com você. Sim. Então... Bom, tem duas coisas aí. O primeiro é esse mandar para o paraíso fiscal... Não necessariamente a sonegação de imposto. Ele pode mandar para o paraíso fiscal para não pagar imposto em cima dos rendimentos que ele vai ter. Então, ele ganhou dinheiro X, declarou dinheiro X, aí ele pode deixar nos Estados Unidos rendendo e vai ter que pagar imposto, ou ele pode mandar para fora e deixar lá, guardado, e não vai ter que pagar imposto. Ele manda para fora, mano, quer dizer que ele está escondendo esse dinheiro de ninguém, né? É diferente do cara que esconde o dinheiro. Então, não sei qual que é o caso desse estudo. Mas são duas situações diferentes. Mas eu acredito que a maioria só negue mesmo. E aí que tá, você falou que tem problemas com bilionários porque grande parte deles só negam. Então você também tem problema com psicólogos? A maior parte dos psicólogos só negam. Eles não emitem nota fiscal e fazem isso. Então, mais da metade dos psicólogos também é uma classe corrupta. Não, pelo contrário. Assim, eu não estou falando de psicólogos especificamente, estou falando de bilionários. Porque aí a gente começa a entrar naquela questão de gradação social. Tá, se o psicólogo só nega imposto, cara, beleza, o fisco deixa de receber 10 mil reais. Inventa um valor aqui, tá? Mas se um bilionário só nega imposto, cara, é uma cifra gigantesca e desproporcional. Não que eu esteja defendendo os psicólogos só negarem impostos, mas eu estou defendendo a desproporcionalidade da coisa. Tá? É muito desproporcional você ter um cara que ter muito dinheiro, usar esse dinheiro para sonegar impostos. Você entendeu o ponto? É ter o dinheiro e usar ele para isso. O psicólogo não faz isso desse jeito. No nível e intensidade dessa, não. Os dois estão fazendo errado? Estão fazendo errado. Mas o meu problema com os bilionários é justamente esse. Eles usam o dinheiro para sonegar. Seu problema está no valor, na quantidade que um bilionário é capaz de desviar? Cara, para pensar assim. A gente está na alíquota aqui de, sei lá, 20% de imposto de renda, só para facilitar o cálculo. Um bilionário com 27,5%, né? Mas só por isso que eu coloquei 20%, só para facilitar. Um bilionário nessa mesma alíquota é muito mais dinheiro do que muito psicólogo. Se bobear, se pegar os bilionários brasileiros e colocar nessa alíquota, já vai valer por todos os psicólogos brasileiros que só negam imposto porque recebem dinheiro, porque não emitem nota e por aí vai. Entendeu? Então, aí sim, eu entendo que tem um problema, de verdade. Mas o problema que eu vejo isso é porque é sintoma. Eu não vejo bilionários como causa de problema social. Realmente. Você tem dois pontos aí. Tem uma autora que escreveu um livro chamado Dark Money, que descreve muito bem como o bilionário usa esse dinheiro muito, tá, para ganhar benefícios políticos, para ganhar... para fazer lobby, né, no caso, que no caso é um nome bonitinho que a gente dá para corrupção no final das contas, né? A gente tem esses caras usando aquela falsa filantropia. Isso. E eles doam dinheiro que não paga imposto quando você doa, não paga imposto, mas doa para políticos, para os políticos poderem passarem as pautas que vai favorecer a empresa dele e por aí vai. Sim. Mas não só isso. Qual que é o nome da fundação que o Bill Gates usa para distribuir dinheiro pelo mundo? Bill e Melinda Gates. É fundação própria. Muitos criam fundações próprias. Mas o Bill e Melinda Gates parece que é coisa bem honesta, bem boa. Mas no final das contas, para a maior parte deles, é justamente para dar uma fugidinha dos impostos. Entendi. Então, não é que a gente está falando que deliberadamente eu estou sonegando impostos simplesmente como uma coisa, mas eles têm muitos recursos financeiros para pagar muita gente para encontrar esses loopholes, né? Esses abismos o que você fiscais. está dizendo que o problema com o bilionário é justamente o poder. Por ele ser bilionário, ele tem um acesso a poder através do dinheiro dele, que dá para ele uma condição de ferrar as coisas no nível mais intenso. Exato, mas esse mesmo poder... E aí entra uma contraparte, né? Que é um artigo até recente, chama Em Defesa dos Bilionários. Você olha para esse artigo assim, você fala assim, o que você vai falar aí, filho? Vamos lá, vamos com calma. Cara, já é antipático, né? Já tipo assim, deixa eu ver quem que é esse filho da... E é gigante. Cara, é uma leitura muito boa, eu juro para você, é muito bom. Porque ele desconstrói que muitos dos mitos que a gente tem em relação a bilionários são socialmente aceitos, simplesmente porque eles são socialmente aceitos. Eu sei de alguns porque deles. é só dar porrada no bilionário porque ele é bilionário. Então,